Bom, vamos lá, galera, do Simetria da Informação. Mais uma gravação de uma live que nós apresentamos na terça-feira. E aí fizemos os devidos ajustes para fazer uma nova gravação bem mais otimizada. Aqui nós falamos essa semana sobre como elaborar um plano de voo para você realizar os seus sonhos, os seus desejos. O nosso trabalho aqui é exatamente de pegar as informações, que o nosso trabalho chama-se simetria da informação. Ou seja, as pessoas em geral têm menos informações. Quando você vai conversar com o gerente de banco, ele tem muito mais informações financeiras do que você. Quando você vai conversar com o médico e por aí vai. Então, em termos financeiros, você vai ver muitos sites, muitas pessoas conversando e principalmente indicando produtos, falando como você fazer assim, fazer assado, mas você tem muito menos informações para poder avaliar se aquilo é bom, se é ruim, se aquele primeiro item no Google que está ranqueado realmente é melhor e por aí vai. Esse é o nosso trabalho. O trabalho de hoje nós vamos apresentar de graça para vocês. Eu fiz uma animação de 3 dias, sexta, sábado, domingo, de 10 da manhã até 7, 8, 8 e meia da noite, para definição de plano de vida, né? E nós vamos falar aqui a definição de plano para 2021. E nós já tínhamos feito uma live anterior aqui, tratando exatamente de um plano de voo. Quem perdeu, a gente vai colocar lá na nossa área do YouTube, no Simetria da Informação. E hoje nós vamos falar exatamente como você fazer esse plano de voo para 2021. Seja você podendo voar num avião, aí uma hélicezinha, um turbo-hélice, né, pequenininha, que é um T-27, treinamento para o piloto da Força Aérea na academia, seja asa rotativa, seja um Tucano, seja um caça Mirage, mais avançado, supersônico, ou seja num avião 01 presidencial, né, um mais moderno da categoria, esse é um Airbus A330. Bom, esse é o nosso trabalho de hoje, né? Falar de planejamento de realizações para 2021. E a primeira coisa que nós vamos relembrar na aula que nós fizemos sobre o plano de voo é sobre o piloto, ele recebe uma missão para ele cumprir e ele vai fazer um plano de voo. Ele recebe uma missão e vai fazer um plano de voo. Bom, o que ajuda isso? Quando a gente quer alguma coisa, quando nós temos um mapa de visualização, quando ele desenha um plano de voo, ele traçou todas as rotas, todos os caminhos alternativos, que pode ter alguma coisa no caminho, pode dar alguma pane, pode ter que pousar de emergência, enfim. Mas ele tem um plano de visualização de onde ele sai, de onde ele quer chegar, por onde ele vai passar. E nós, quando queremos chegar a algum lugar, nós temos um mapa, né? Quando nós queremos viajar, a gente imagina chegar em algum lugar, numa ilha paradisíaca, ou em algum lugar na vida. E isso ajuda muito mais a chegar mais rápido, porque a própria neurociência explica que são dados científicos, não são ideias, não são sugestões. Os neurocientistas americanos e europeus atestaram que Freud estava certo. O ser humano é movido por impulsos mentais inconscientes. E para nós que não assistimos à aula de plano de voo, a gente vai entender que o momento que o piloto atua na aeronave, principalmente atua, a gente chama de manual, é no pouso e na decolagem. Né? Ou seja, pouso, no momento de você fazer o avião decolar, os procedimentos, né? E os procedimentos de pouso, quando começa a pousar, são as horas que o piloto está praticamente tomando conta, né, o tempo inteiro do avião. Ele não está no piloto automático. É claro que certas horas do voo, tanto por questões de adversidade de clima, ou de tempo, enfim, turbulências, ou outros efeitos, o piloto também pode chamar para si o piloto manual. Né? Mas na nossa vida também é assim. Por que fazer um plano? Né? Nós vamos ver aqui, né? Porque o que move a gente são os movimentos inconscientes. E o que são movimentos inconscientes? Aquele que a gente não está aqui claramente pensando. E são exatamente os movimentos conscientes, ou seja, estes que tem que decolar e que tem que pousar, que nos consomem muito mais energia no cérebro. Então, quanto mais decisões você tiver que tomar, quanto mais você tiver que trabalhar no piloto manual, mais você vai se cansar. Né?
E é importante fazer o planejamento, porque a gente começa a automatizar as coisas. Nós vamos chegar ao fim do dia com as coisas que nós realizamos como decididas antes, sem precisar ficar decidindo ao longo do dia, tá? E no início parece mais difícil, mas é muito mais fácil a nossa vida. Então, vamos lá, esses impulsos inconscientes, primeiro, parte deles, né, são a influência das primeiras conexões da mãe com o bebê. Né? Tem conexões emocionais e mentais, cerebrais, que moldam nossas vidas ao longo da vida, né? Essa relação com a mãe. Né? E aí, a neurociência comprova também que as nossas ações, né, de compulsão, se relacionadas a prazer, seja sexo ou cocaína, por exemplo, que dá um prazer imediato, compulsão, mas esse prazer também está relacionado à questão financeira. Nós compramos, gastamos, investimos, enfim, muito mais por questões emocionais do que questões racionais que nós lemos no livro, porque achamos que vamos... Não, é mais emocional. Então, nós temos embasamento neuroquímico. A própria neurociência comprova isso. Né? E a neurociência também comprova que a imagem nos sonhos, né, elas têm um efeito de antecipar, para quem deseja, né, quem corre atrás dos seus sonhos, ou, né, a gente chama de sublimar, ou seja, você não consegue realizar aquilo, mas você realiza aquilo no sonho. Né? Então, de qualquer forma, o sonho ele é um desejo inconsciente. Bom, e aí, como na aviação é feito um planejamento de voo, por que é feito? Para garantir a máxima segurança, para garantir que aquela operação vai ser bem sucedida, para garantir, quer dizer, garantir o máximo possível, né, de probabilidade de evitar situações adversas, você está preparado, né? Porque o cérebro, ele trabalha com informações, com as percepções de vida, desde que nós nascemos, a gente vive sobre a questão do medo, do risco da ameaça. Tá? Então, isso é provado num voo turbulento, por exemplo. O voo é turbulento para todo mundo, né? Mas algumas pessoas estão lá tranquilas na turbulência, enquanto outras estão desesperadas e outras mais ou menos, e cada um tem uma reação. É isso? Então, o nosso trabalho de planejamento é esse. Principalmente nos prepararmos para realizarmos nossos sonhos e estarmos bem preparados, principalmente para os momentos de turbulência. Bom, primeira coisa, na hora de preparar o seu plano, é você ter uma definição dos seus princípios da sua vida. Por que princípios? Porque princípios são coisas que, no meio do caminho, vão lhe ser oferecidas outras oportunidades, que é quase aquilo que você quer, ou outras oportunidades que não tem nada a ver com os seus princípios e que você vai acabar embarcando e é um voo furado. Então, princípios é o quê? O princípio principal. Eu me pergunto assim, por que foi me dada a oportunidade de acordar esta manhã e estar aqui compartilhando com vocês esse conhecimento que eu aprendi com outras pessoas, com mais ou menos conhecimento, mas na área deles eles têm mais conhecimento do que eu. Eles podem ter menos formação acadêmica, menos experiência profissional, podem ter menos idade, eu já aprendi com gente de menos idade, menos formação acadêmica, tudo, mas eles têm mais conhecimento na área que eu estou aprendendo com eles. E aí você se questiona, por que eu, como ser humano, acordei hoje, por exemplo, por que eu nasci lá atrás? Né? Qual é a minha missão, qual é o meu legado? Né? Então, aí você vai estabelecer seus princípios, né, de ser, né, para depois você pensar quais são os seus objetivos. Lembra que eu falei que o piloto ele recebe a missão? Então, nós nascemos também recebendo uma missão na vida. O piloto recebe uma missão, ele vai preparar um plano de voo para cumprir aquela missão. Para cumprir aquela missão, sair de um lugar, chegar a outro, enfim, e realizar isso da maneira mais bem sucedida, com o menor consumo de combustível, com a maior segurança, que é o que nós queremos na nossa vida. A partir daí, ele vai traçar objetivos, que é de onde vai sair, de onde vai chegar, e tem as metas, que são as etapas dos objetivos, com tempo, prazo, enfim, detalhadamente, né? As metas são parte dos objetivos bem específicas. E ao longo da rota, apesar de estar no piloto automático do avião, o piloto está sempre monitorando, que é o que nós temos que fazer nesse plano de voo nosso aqui. Nós vamos construir um planejamento, um plano de voo para a nossa vida para esse ano, para realizar nossos desejos,
mas tem que estar toda semana monitorando como é que está a tua rota. A nossa missão, a gente vai entender que nós somos fração, né? Como tem uma música em inglês chamada Dust in the Wind, né? Poeira no vento, né? É um grãozinho de areia no nada. Então, nesse tempo que nos resta, que é muito curto, né, da existência do ser humano e também da existência do homem moderno, né, do comportamento moderno, nós somos nada. Aí 0,03% da existência do homem, 0,2% da nossa existência. Né? Se eu viver 100 anos, eu vou ter isso aí, 0,03% da existência humana. E vou ser apenas 0,2% da existência humana como comportamento moderno. Né? Então, para nós, o tempo se torna o ativo mais valioso. Não tem coisa mais valiosa do que aproveitar bem o nosso tempo. Né? Por isso que é importante justificar o nosso legado, os nossos princípios, para dizer assim, caramba, eu cheguei na frente, o meu espermatozoide foi um daqueles 300 milhões, o meu chegou na frente, fecundou, e eu nasci, estou aqui. E por que isso? Se tivesse outro que viesse no meu lugar, ele faria melhor? Então, eu vou ter que fazer o melhor nessa vida para justificar que eu cheguei na frente. Então, vamos lá. Para isso, a gente tem que pensar na vida em definições, e eu errei. Estou passando aqui as coisas que eu aprendi com outras pessoas, e também um conhecimento que eu errei na minha vida, ainda que, graças a Deus, bem-sucedida para alguém que saiu de uma periferia muito pobre, na Baixada Fluminense, uma mãe que era faxineira, tinha pouca instrução, não chegou à 4ª série, eu consegui concluir 2 pós-doutorados, morar no exterior, ter o domínio e controle da minha vida financeira e várias outras coisas. Né? É muito importante também, e eu acho que aprendi muito mais com os erros do que com os acertos. Eu não planejei minha vida. Então, eu falei, gente, se eu tivesse planejado, né, eu teria voado muito mais. Essa matriz de Eisenhower foi um presidente americano, e ele criou essa chamada matriz de Eisenhower, em que ela define 4 quadrantes, né, na sua vida. Você tem que definir o que é importante e o que não é importante, o que é urgente e o que não é urgente. Então, você tem que situar onde você vai encaixar as suas atividades dentro dessa matriz. Tá? Então, por exemplo, agora eu estou vivenciando um problema que deu um vazamento aqui no apartamento, que atingiu o apartamento do vizinho embaixo. Né? Eu não teria como prever isso, realmente foi uma situação totalmente adversa, foi um vazamento por baixo do piso, inclusive, eu não tinha como quebrar o piso e identificar isso, né? Mas foi uma ocorrência diversa que se tornou importante, que eu não posso deixar continuar vazando lá, infiltrando a residência do vizinho, e ela se tornou urgente. Isso aqui não deve ser minha prioridade, foi uma coisa que apareceu inesperado. Alguns eventos inesperados que acontecem, se você não se planeja, vai acontecer evento inesperado que foi por falta de planejamento. Então, a gente tem que estar aqui. Isso é que é importante. Tem que ser importante e não urgente. Ou seja, o relevante no nosso planejamento é sempre buscar estar aqui, planejar, prevenir, criar, relaxar, meditar, aprender, ensinar, melhorar relacionamentos, identificar oportunidades, tudo que eu não preciso fazer com urgência e que é importante. Eu tenho que estar focado, que meu tempo esteja focado nisso aqui, para que a minha vida evite que eu chegue aqui. Né? Essas coisas vão acontecer, a gente vai tender a minimizar. E as coisas que são não importantes e urgentes, interrupções, eu estou aqui, de repente, toco o telefone, aí eu não atendo, mas às vezes é um telefone urgente, eu preciso atender. Acontece, né? Às vezes pode acontecer, e pode acontecer atividades que te interrompem, né? Que são não importantes, mas são urgentes, você vai ter que parar ali para resolver aquilo ali. Por quê? Porque pode ser não importante para você, né? E pode ser muito importante para quem está do outro lado, ou uma situação que você ainda não é importante, mas pode se tornar se você não resolver. E aqui a última, que é o que nós temos que evitar ao mínimo, né? Que são os desperdícios de tempo, detalhes minimalistas, tarefas sem pouca importância, o Candy Crush, as diversõezinhas, que não é que você vai cortar, né? Até as coisas não urgentes, não importantes, até vamos dizer assim, o tempo desperdiçado, né? O bate-papo furado, faz bem, né? A gente tem que ter
as coisas importantes e também tem que ter essas coisas, às vezes, até para aliviar um pouco a nossa pressão, apesar de ter relaxamento, outras coisas, mas tem coisas que são assim, fúteis, que fazem muito bem, é só a dose, né? A dose que nós temos que ter, tá? É maximizar isso aqui, diminuir o quanto puder isso aqui menos ainda, isso aqui o mínimo possível, né? Mas vai ter, né? Vamos em frente. Bom, e aí? E aí é o seguinte, com isso, o Wendel Carvalho fala numa das suas apresentações lá, que ele fez para 2020, ele comentou que apenas 14% das pessoas fazem planejamento. Bom, se a gente pegar... Isso aqui é uma chamada curva normal, se vocês já estudaram aí, eleições, várias pesquisas, né, são feitas com base nessa curva, para estudar a população. Então, essa curva normal foi desenvolvida ao longo de muitos anos por um pesquisador francês chamado Batelet, e mostra que cerca de 68%, ou seja, quase 70% das pessoas, elas estão aqui no chamado, no mediano, né? O mediano é chamado medíocre, né? Quem está na mediocridade é que está na média, ou seja, as pessoas tendem a seguir a maioria, é chamado efeito manada, o outro faz, eu também faço. Então, o Brasil é um país pobre, a maioria vai viver uma situação pobre. A poupança tem um rendimento negativo, mas a maioria vai investir em poupança, quem não tem conhecimento, porque segue a maioria, é mais fácil. O mais fácil, ele tem um resultado também realmente, né, menor. E tem aqui, aí, depois, 27% que estão acima da média, que é o pessoal que está aqui, 2 desvio padrão, né, está fora, né? 27% está aqui, né? 2 desvio padrão, até 2 desvio padrão, né? E aí eu vou só aproveitar isso aqui, abrir um pouquinho, só para botar um videozinho rapidinho do Geraldo, que eu quero que vocês vejam uma partezinha do Geraldo Rufino aqui rapidinha, tá? Só para chamar a atenção sobre motivação. Bom, o tema é catador de sonho. As pessoas falam catador de sonho, talvez por causa da referência das minhas latinhas, que eu catava latinha. Então, bacana, mas eu queria falar um pouquinho sobre hoje, vida real. A diferença entre catar latinha e ter uma empresa de reciclagem automotiva, que é referência da América Latina, qual que é a diferença? Essa diferença que, na realidade, nenhum cresceu o tamanho da lata. Não mudou nada. Eu sou a mesma pessoa. Eu sou forte. As pessoas acham que eu sou forte no primeiro carro alemão, no primeiro milhão. Não. Isso é um equívoco. Eu sou forte nos meus valores. As pessoas estão perdendo a referência de valores. Eu vou para os lugares com um claro objetivo de impactar as pessoas para que elas voltem para a sua essência e busque lá a sua fortaleza que está dentro de cada um de nós. Os seus valores. Quais são os seus valores? Quais são os nossos valores? As pessoas estão perdendo essa referência. Olha, eu nasci numa situação, como nasce a maioria dos brasileiros, há muito tempo, numa condição, eu diria que sem grana. Mas eu fui buscar meus valores na base, na família. Eu tinha uma mãe. A minha mãe me fortaleceu nos meus valores. A minha mãe dizia para mim que ser pobre não era um problema, era uma situação que eu podia mudar, só dependia de quanto tempo eu estava disposto a me dedicar a isso. Ela dizia que ser negro era um privilégio, eu tinha que agradecer. Eu aprendi a agradecer ser negro com 6 anos de idade, então isso também não era um problema. Essa mesma mãe dizia que eu era bonito, eu acreditava na minha mãe. Ou seja, as pessoas estão perdendo a referência de valores. Ouvir. Quem domina é quem ouve. Eu aprendi muito cedo a ordem dos valores. Um dos valores principais que eu aprendi é a gratidão. As pessoas põem a mãozinha juntinha na internet e falam de gratidão porque ganhou um smartphone. Gratidão é muito mais que isso. Eu aprendi a ter gratidão porque eu morava
morava num barraco que o sol entrava cedo, o chão era batido, mas eu levantava de manhã e a mamãe dizia que tinha que pôr o joelhinho no chão e agradecer a oportunidade de mais um dia. É tudo que eu precisava, é tudo que nós precisamos. O dia, o tempo, o louro do tempo. O tempo. Eu aprendi com a minha mãe a dividir a comida o que sobrava da feira. A gente dividia para ter noção de quanto é importante você compartilhar. Que independente da sua condição social, você pode ajudar o próximo. Eu aprendi a fazer alguma coisa pelo próximo muito pequeno também. Isso foi fortalecendo meus valores, a espiritualidade. Mamãe dizia que a luz que entrava no barraco era a luz divina e eu tinha que agradecer e acreditar que Deus não sacaneia ninguém. Nada acontece por acaso, tudo é positivo, depende do ponto de vista. Então, aí a gente viu, né, o Geraldo Rufino, ele foi catador de latinha no lixão, né, em resíduos, entre outras coisas. Ele trabalhou em carvoaria, nasceu muito pobre, ele vai contar. No final, vou deixar o link para vocês verem, são 15 minutos apenas, é muito interessante, né? Nasceu negro, pobre, no barraco, catou latinha, e hoje ele é o empresário, né, dono de uma empresa também de reciclado, está atuando no mercado dele, né, uma empresa que ela tem um faturamento aí, é uma empresa de 4 bilhões, né? Então saiu do nada, mas vocês vão ver que ele quebrou, ele vai dizer, 6 vezes ou mais na vida. Quebrou, chegou a dever milhões, né? Deu a volta por cima e foi lá. Então, assim, a gente realiza o impossível só é aquilo que a gente deixa de tentar. Quem tenta, né, chega lá. Tem um ditado que é muito claro a respeito disso. Você jamais... não existe nada impossível, né? As pessoas é que desistem no caminho. Então, quando você for ver a história de Geraldo Rufino, estou contando um brasileiro, negro, né? Se a gente fosse falar de Steve Jobs, eu ia falar que é americano, mas Steve Jobs, vocês vão ver também que foram 12 anos, ele foi demitido da própria empresa que ele criou, 12 anos para ele voltar, né, para a empresa e ele criar a maior empresa que vale o maior valor de mercado do mundo. Tá? Então, vamos lá, para a gente comentar um pouco sobre isso. Assim, a questão do planejamento vai na mesma ótica, né? A gente querer fazer. Então, aqui nós temos aqui exatamente isso, né? Só 5%, quase, menos de 5%, que estão muito acima da média, né? Geraldo Rufino, que eu falei, Steve Jobs, enfim, um percentual menor acima da média, né? Mas essas pessoas têm que fazer um esforço maior para chegar lá. A maioria quer ficar confortavelmente aqui e o resultado dela vai ser confortável também, né? Bom, então, para o nosso planejamento executivo, ele pode ser executivo, ele pode ser a jato. A gente pode ir aqui de passageiro, a gente pode ir aqui de piloto, e são condições diferentes, né? São situações diferentes, são emoções diferentes, e também são preparações diferentes, tem esforços diferentes para chegar lá. Vamos em frente. Você pode querer chegar aqui, você quer um paraíso, que eu acho que o Fernando Noronha é maravilhoso, né? Ou pode querer pousar na cidade maravilhosa, enfim. Você tem que visualizar onde você quer chegar no seu plano de voo, né? Aquelas aeronaves, qualquer uma delas, você pode chegar aqui, né? Mas pousar aqui em uma e outra é muito diferente, né? Então, como é que você vai realizar seus sonhos? Primeiro, você vai listar, né, o que você quer ter. Nós dividimos duas coisas na nossa vida. Um é o que nós desejamos ter e outra coisa que nós precisamos ser, né? A gente precisa de ter, a gente precisa ter, não sei, uma residência, um imóvel, um carro, uma comida, enfim, precisa ter dinheiro, você precisa ter, né, coisas para você sobreviver. E você precisa ser. Tem gente que quer ser uma pessoa conhecida, o outro quer ser uma pessoa que não quer ser conhecida, o outro quer ser um presidente, o outro quer ser um didata, enfim, quer estudar para ser isso, para ser aquilo, né? Então, o ser é importante, ser espiritualizado. Então, você vai listar aqui as 3 principais coisas que você deseja ter para 2021. E depois você vai listar os 3 principais aspectos que você crê, né? Eu preciso melhorar, por exemplo, eu preciso melhorar o meu planejamento, eu preciso ter mais foco, eu estou dando planejamento, eu estou começando a fazer, eu já aprendi, e eu preciso ter mais foco, direcionamento, ter mais clareza. Então, já está aqui, eu já botei 3 itens, né?
que eu preciso ser, né? Ser, né? Não é ter, né? E aí eu posso colocar os T. Então, vocês colocam 3, tá bom? Aí vocês vão listar 3 hábitos que podem se tornar um peso, né? Um fardo para você alcançar isso, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma série, eu tenho uma fraqueza, né? Vamos dizer, é minha. Fraqueza o quê? Fraqueza e força são internas. Fraqueza, eu sou muito detalhista, eu gosto das coisas muito perfeitas, muito perfeccionista, então aí acabo deixando de realizar, o que poderia ser feito, né? Eu acho que fazer mal feito fica horrível, tá? Enfim. Mas, por outro lado, acaba fazendo com que várias coisas não saiam, né, do papel, né? Uma fraqueza. Então, aí eu vou trabalhar, né? Ser menos detalhista, né? Então, é uma fraqueza. Então, você vai identificar hábitos, né, que se tornam fraquezas que atrapalham você ser ou ter aquilo que você quer. Depois você vai listar 3 forças que são combustível para você avançar. Então, vou dar um exemplo para você de força. Eu, por exemplo, sou um cara que, assim, eu sou, como o Geraldo Rufino, né? Eu acredito muito em algumas coisas que são impossíveis, que para mim o impossível é o possível que vem de dentro. A palavra in e n, ou im, elas podem ser de negação. Impossível que para não é possível, né? Mas se você pensar também, que eu vou buscar o prefixo da palavra na origem, interior é o quê? Interior é para dentro, né? Interior é para dentro, né? Imergir, você está imergindo. Então, é um movimento para dentro. É uma outra origem de in, que não é negação. Então, tem gente que pode olhar o in como negação, como impossível, e outros vão olhar o in como para dentro, ou seja, o possível que vem de dentro, é o que eu acredito. Então, esse aqui eu tenho. Então, você vai listar os 3 que você acredita que são seus, né? Suas forças internas, suas fraquezas internas. Depois, você vai listar o que nós chamamos de oportunidades e ameaças. Isso aqui é conhecido como a matriz SWOT, usada muito na administração de negócios para empresas. Nós somos uma empresa, né? Como diz aquela revista Você S.A., né? Você é um negócio, né? Você tem que pensar que você é uma empresa. E você tem que investir na sua empresa, né? Então, a matriz SWOT é de S, de Strengthen, que são forças, né? O W de Weakness, as fraquezas que eu comentei, né? O O de Opportunity, que são aquelas oportunidades, e o T de Frightening, que é as ameaças ou risco, né? Então, as fraquezas e as forças são suas. As oportunidades e as ameaças são externas, né? O piloto que decola com o avião, ele vai encontrar adversidade que não está no plano de voo dele, o vento, enfim. Então, você vai listar 3 conjunturas que podem favorecer você avançar. Isso aqui é chamado de oportunidade, né, no momento atual. Caramba, tem essas coisas que estão acontecendo aqui agora, que não sou eu, externa, né? Surgiu um novo mercado, enfim. Não, isso é uma oportunidade boa. Você vai listar as 3 que você acha que vai te ajudar a realizar mais do seu sonho, né? Por exemplo, você quer viajar e a passagem agora está barata porque ninguém está voando. Oportunidade, é uma conjuntura externa. Opa, beleza, vou pagar em 10 vezes, não sei, sem juros, vou pagar antecipado, né? É uma oportunidade, né? 3 situações que podem representar risco, ameaça nesse teu planejamento para 2021 também, certo? Você vai listar aqui os 3. Bom, e com isso, fizemos a matriz SWOT. A gente, como nós vimos lá na matriz de Eisenhower, você tem 4 quadrantes, tem que focar no que é mais importante, no que é relevante. E por isso nós vamos escolher um item que é mais importante. Para ter um item que você acha mais importante para ser esse ano. Vai escolher uma fraqueza que mais te impede de se caminhar, vai escolher uma força que mais te fortalece para avançar, vai escolher uma oportunidade que mais vai te favorecer daquelas 3 e vai escolher o risco que mais pode te ameaçar. Né? Bom, por que né? Exatamente isso aqui. A gente uma maratona, eu fui corredor muito tempo, de fundo, tive muitas medalhas, graças a Deus, mas para chegar na frente, eu perdi muito mais do que ganhei. A gente perde muito mais, a gente esquece, mas a gente perde muito mais do que ganhou. E para chegar à frente, a gente tem que dar um passo de cada vez. Não dá para trocar todos os nossos defeitos, não dá para aproveitar todas as oportunidades, não dá para aproveitar todos
as ameaças, não dá para atacar tudo. A gente vai atacar um de cada vez, né? E por que eu listei 3? Isso a gente responde lá nas perguntas e respostas no dia da live também. Mas você já pode notar que, além de outras vantagens, elas também servem para você já ter um histórico para o próximo ano, né? Fora outras vantagens que a gente comenta lá nas perguntas e respostas. Mas notem bem, uma pequena diferença de grau que você dá na sua direção da sua vida, você altera muito a direção de onde vai chegar. Aqui é aquela direção que você não planejou, né? Você foi aqui. Aí você alterou você fez a alteração de 1 grau, ou seja, alterou, foi lá e mexeu numa fraqueza, mexeu numa força, olhou uma oportunidade, fez um daqueles que você não ia fazer. Você ia ficar lá parado, né? Ou não ia ter essa metodologia. Uma pequena diferença de um ângulozinho faz uma grande diferença onde você vai chegar depois. E aí é que está a diferença de quem não planeja e de quem planeja, né? Uma pequena diferença que faz um grande resultado no final, no seu destino. E é importante que faça passo a passo, né? Bom, com isso, você vai implementar isso aí, nós chamamos de metas SMART. Ao final da apresentação, vai ter a bibliografia, vocês vão poder buscar lá na internet, que a gente faz conteúdo gratuito, né, das informações, e a gente tem que ser mais resumido também, né? E também para o tempo das pessoas. Aquelas pessoas que estiverem mais interessadas e querem fazer o planejamento, elas vão buscar. Eu vou deixar lá o link, né, para vocês buscarem exemplos mais... O que é uma meta específica? Um exemplo, né? É que eu vou falar, né? O que é específico? Eu quero viajar. Não, você quer viajar para onde? Você vai para a Alemanha, Berlim, enfim, você vai especificar. Quando? Quando? Então, isso é específico. Né? Não é falar, não, isso aqui é específico. Né? Pronto. Mensurável, né? Que a gente está falando, você tem que colocar números, né? Além de ser mensurável, tem que ser mensurável, colocar um número que eu falei, né? Tem que ser quando você vai fazer isso, né? Para onde exatamente e quando. Tem que ser atingível. Eu estava ali no caça, mas para ir num foguete é outra diferença. Então, não vou criar uma meta de voar em 2020 e ir num foguete, né? Teria que ser uma outra preparação, né? Totalmente diferente. Em 2021 não daria. Então, eu tenho que fazer metas grandiosas, óbvio, além daquelas que eu acredito que vou alcançar, mas não muito além, que são impossíveis. Não dá para eu pensar em ir à Lua, nem daqui a 2, 3, 4 anos. Sei, mas 1 ano, 2 anos, esse ano não dá, com certeza. É uma preparação bem mais longa, né? Essa meta tem que ser relevante para a sua vida. Quando eu falo uma matriz assim, e ela é temporal, né? É o tempo, né? Quando que eu vou realizar isso aqui, certo? Bom, para isso, como nós temos 365 dias, pode ser que daqui a 1 mês, 2 meses, você não conseguiu chegar lá e você desanima. Então, como é que você faz, né? Você divide aí, né? Muita areia para o seu caminhão, você divide o seu caminhão em vários caminhãozinhos. Então, você programa uma meta de longo prazo, não é longo prazo, mas 1 ano, não é médio prazo, não vamos dizer que fosse 1, né? Você dividir ela em metas menores. Eu quero fazer esse ano uma viagem internacional, grande, vai ser, enfim. Aí você fala assim, então não vou poder fazer agora, o que eu faço? Todo final de semana eu vou sair, vou curtir, vou fazer uma extravagância, a cada mês, enfim, você estipula os seus gastos dentro do seu orçamento, né, em que você vai, a gente diz assim, né, gerando recompensas para você se motivar, porque foi um erro que eu fiz na minha vida. Eu deixei muito de aproveitar vários momentos, e a gente não precisa economizar. Eu falo isso, não precisa. Não precisa economizar. Se você apenas cortar o desperdício, já resolveu o seu problema. O desperdício, eu já calculei, das pessoas é absurdo, né? Eu sempre cortei o desperdício, mas eu também economizava. Ia economizar e deixar de usar o que a gente precisa, tá? Então, isso aqui é uma recomendação do Serbase, né, consultor financeiro, e você vai estabelecer metas, né? Se fosse um planejamento de vida, ao longo da vida toda, isso aqui, né? Por exemplo, de 1 ano. Você ia ter uma meta de longo prazo, que é se aposentar com 50, com 60, sei lá, com a idade que você quiser. Você vai falar, não, eu quero me aposentar, eu quero uma casa própria, eu quero a independência financeira. As pessoas pagam casa própria quase 30 anos, 20 anos lá, pagam 3 imóveis, entra, não sabe, é feito mais nada, não sabe nem por que entrou e está financiando a casa.
mas você definiu que você quer isso aqui, no longo prazo. Cara, vai demorar muito. Aí, no meio do caminho você desiste, que você não chegou lá. Então, o que você faz? Você faz outras recompensas mais curtas, mais planejadas, os seus prazeres momentâneos, não é isso? Lado psicológico, lado da ciência, mais curtos, como uma viagem regional, nacional, um curso, né? Você bota aí algumas coisas de meses a anos, né? Intercâmbio, viagem, intercâmbio vai durar, sei lá, 6 meses, um ano, a coisa não é uma viagemzinha de voltou, né? E você vai se dando essas recompensas para você manter motivado, né? Essa sua saga, tá? E, enfim, aqui está o link do Geraldo, vocês vão poder assistir o link dele por completo, o vídeo, tá? Da história dele, né? Ele contando, e é divertido também, além de ser motivador, tá? Eu espero encontrar vocês nas outras oportunidades, e um abraço, estamos aí, nós somos Simetria da Informação, estamos no YouTube, no Facebook, e vamos publicar sempre informações relevantes que possam afetar o seu financeiro e a sua saúde e bem-estar. Um abraço, até lá.